Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma ATPC da Diretoria de Ensino Sul 1. Meu nome é Aline e a gente vai passar, como sempre, os nossos combinados para a nossa formação. Então, qual é o nosso combinado? Desconecte-se para se conectar, faça suas anotações com as dúvidas, o que você considere interessante dessa formação, para posteriormente, se você tiver alguma dúvida, alguma informação que você queira retomar, você tem essas informações anotadas. Então, desliga do Facebook, do WhatsApp, televisão ou algo que esteja acontecendo ao seu redor e foca aqui conosco na nossa formação. Hoje nós vamos apresentar como início da nossa fala uma indicação literária. A indicação literária é um gênero diferente da leitura inicial. Nós estamos apresentando um livro que é Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Ele faz parte de alguns estudos teóricos práticos com dois autores bem importantes, a Lilian Bassic e o José Moran. Esse livro ele vem para apresentar uma inovação a partir de alguns estudos em que a evasão escolar era muito grande e as pessoas tinham poucas alternativas dentro de um ensino tradicional. Então, esses estudos apresentaram essas metodologias ativas dentro desse livro, com algumas contextualizações e algumas possibilidades para tornar esse aluno mais protagonista e mais participante. Esse livro tem vários capítulos, ele tem uma organização interessante de contextualização com vários autores. Ele atende desde a educação básica até o ensino superior com esses estudos. Toda essa parte desse livro, a gente vai colocar na referência bibliográfica um e-book, onde vocês podem ler também. Então, nós vamos continuar aqui. Vamos fazer uma contextualização das últimas ATPCs que nós desenvolvemos junto com vocês, para dar, como a gente falou no início, uma continuidade a esse conteúdo, esse raciocínio que a gente vem seguindo desde as primeiras ATPCs. Então, lá na semana do dia 11/5, nós discutimos sobre o calendário da SEDUC, o documento orientador das aulas de ensino emergencial remoto, as habilidades do primeiro bimestre, apresentamos as ferramentas do Google e do Teams e falamos sobre a AP do primeiro bimestre. Na semana seguinte, do dia 18, nós fizemos a socialização de boas práticas. Quais eram as boas práticas que os professores estavam desenvolvendo através desse ensino remoto? Quais eram os desafios desse ensino remoto que nós estávamos enfrentando? E falamos bem sobre a ferramenta do Google Classroom, como desenvolver a ferramenta, como utilizar, fazer o login, e tivemos algumas dúvidas das ATPCs anteriores, Na outra semana, na outra ATPC, nós discutimos um pouquinho a importância do planejamento intencional, porque até antes dessa data nós estávamos no planejamento emergencial, então nós estávamos numa educação emergencial, e a gente começou a fazer um planejamento intencional. Apresentamos 2 modelos de roteiros de estudos e discutimos a importância da diferença entre a rotina e o plano de aula, e alguns pontos importantes para um bom planejamento dessas rotinas e desses planos de aula. E também colocamos alguns modelos de boas práticas de roteiros de estudo de algumas professoras que estão desenvolvendo na rede. Na última TPC, nós falamos um pouquinho do conceito da netiqueta, qual é a nossa postura na internet, a questão do relacionamento nos chats, as fake news, o preparo das nossas aulas online para tomar cuidado com a questão do plágio. Falamos do ensino remoto emergencial e intencional. Apresentamos uma pesquisa sobre a interação social e o conteúdo e memorização. A importância da interação e da avaliação nas ações que a gente está realizando nesse momento. Também discutimos os perfis dos estudantes, das aulas que a gente tem montado, que muitas vezes a gente fica ali naquela média,
de alunos, a gente monta uma aula média para um aluno médio, então a gente deixou um desafio aí para vocês na última TPC de ter um novo olhar de como a gente organizar essas atividades para que a gente atinja todos esses níveis de alunos, desde o muito abaixo da média até aquele aluno acima da média. Aí nós vamos para os nossos objetivos de hoje, né? Objetivos da formação de hoje: contextualizar os temas das últimas ATPCs, compartilhar boas práticas do ensino remoto, discutir sobre diferentes metodologias ativas que podem ser realizadas no ensino remoto. Então, pensando nisso, nós vamos passar para vocês algumas atividades, né, em ensino remoto, que estão sendo desenvolvidas. A gente tem recebido várias atividades, várias ações, assim, bem bacanas, mas, infelizmente, a gente não tem o tempo oportuno para poder compartilhar todas. Então, a cada TPC, a gente vai compartilhando um pouquinho com vocês dessas boas práticas das atividades em ensino remoto. Então, a gente vai começar aqui com a do Hélio Mota, da professora Érica, do 5º ano B. O que essa professora ela desenvolve, né? Ela pega as aulas ministradas pelo Centro de Mídias, que os alunos têm o acesso, ela tira um print de todo esse conteúdo e monta um roteiro de estudos em cima do conteúdo que foi trabalhado no Centro de Mídias. Então, ela coloca aqui as telas do Centro de Mídias com conteúdo e, posteriormente, ela coloca alguma atividade complementar que ela desenvolveu para complementar esse conteúdo. O interessante desse roteiro é que o aluno assiste a aula, ele desenvolve a atividade. E o bacana também é que, mesmo que o aluno não tenha acesso ao Centro de Mídias, ela deixa um resumo de todos os assuntos que foram tratados naquele dia para esse estudante ter acesso e conseguir desenvolver essas atividades que ela deixou aqui disponível para eles como um desafio, né? Então, a gente vai deixar para vocês aí o link com todo esse material, como ela desenvolveu isso, para vocês poderem ir com mais calma posteriormente. O que essa professora traz, né? Ela traz a possibilidade de contextualizar toda a aula. Vocês veem que está bem sublinhado o texto, então ela ajuda o menino a entender o conteúdo que foi realizado pelo Centro de Mídias, e depois ela apresenta a complementação desse conteúdo. Lembrando que o Centro de Mídia trabalha com as habilidades essenciais, então é interessante sempre o professor ampliar, possibilitar essa complementação é muito importante para os alunos, até porque nem todos conseguem entender ou assistir na dimensão da totalidade, porque às vezes o menino está assistindo, entra alguém na casa, conversam com ele, então perde o foco. Quando a professora resgata isso, é muito importante. Nós já passamos para os coordenadores, mas esse material está disponível na Secretaria Digital Escolar. Quando o professor acessa na página de entrada, tem um link lá, um material, em que ele pode clicar no meu endereço, ele acessa as páginas, o dia e quais PPTs foram tratados nessa formação. É legal que geralmente eles disponibilizam o dia de hoje e o dia de amanhã, então o professor consegue antecipar o que vai ser tratado no Centro de Mídias. É claro que pode ter alguma alteração, algum ajuste, mas é um material que pode ser utilizado. O que a gente chama atenção é que nunca e não é interessante o aluno só ter o acesso do Centro de Mídia. Essa interlocução entre o professor da sala de aula e o Centro de Mídias é muito importante. Continuando aqui, a gente apresentou a da professora Érica, do Hélio Mota. Quem quiser ver o material na íntegra, com mais calma, como ela fez as colocações das atividades, a gente deixou o link aqui embaixo para vocês acessarem, então dá para vocês terem acesso a todos esses materiais. Eles estarão disponíveis também no site da Diretoria de Ensino, tá? Então, nós temos também da Escola Estadual Luiz Arrobas, da professora Nívia.
a professora Nívia, ela usa uma metodologia um pouquinho diferente. Ela faz as aulas através de vídeos. Ela usa um material do EMAI, ela pega uma atividade que está disponível no EMAI e ela disponibiliza aqui em formato online, né, em formato digital. Ela digitaliza, né, essa atividade e apresenta de uma maneira diferente. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho da aula dela. Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá, hoje nós vamos para mais uma aulinha. Hoje a aula é de matemática e é do nosso material EMAI, tá bom? Cartelas sobrepostas, sistema de numeração decimal. Bom, dentro do nosso material EMAI, nós temos lá na página 36 de matemática do quarto ano, a sequência 6, tá bom? Na sequência 6, nós temos a atividade 6.1. A atividade 6.1, eles lançam lá uns desafios para a gente com as cartelas sobrepostas, para nós compormos os numerais, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Olha lá, Juliana fez o cálculo 352 mais 417, usando cartelas sobrepostas. Veja como ela procedeu. Então, ela pegou uma cartela que tinha o número 300, uma cartela que tinha o número 50 e uma cartela que tinha o número 2. Então, a gente pode observar aí que nós temos uma centena, 300, 50 é uma dezena, né? 5 dezenas, na verdade, e o 2, que é o campo aí da unidade, 2 unidades. Tudo bem até aqui? Então, vamos prosseguir. Depois, ela pensou o quê? Se é 352, então eu tenho que somar esses números. Então, ela foi lá para outra parte do pensamento dela. Ela pegou o 300 mais, porque o mais é o sinal que nós utilizamos para fazer a adição, né? Mais 50, que é a dezena, mais 2, que é a unidade. Tudo bem? E aí, com as cartelas sobrepostas, ela formou o número 352. Então, ela percebeu que o 300 era a centena. Então, ela pegou o 300, depois ela pegou o 50 e sobrepôs no 300. Por quê? O 50, ele tem 2 números aí, certo? Então, ele está ocupando aí a casa da dezena e da unidade. Só que nós temos aí 2 unidades também. Então, ela colocou o 300, depois ela sobrepôs o 50 e, por último, ela colocou a nossa unidade, o 2. E aí, ela formou o número 352. Tudo bem? Só que ela tinha que somar esse número. Então, nós colocamos aí para vocês um pedacinho, né, um trechinho dessa aula da professora. E assim, o que ela faz? Ela utiliza do material que ela já tem do EMAI, né, que normalmente a gente trabalha em sala de aula com essas fichas sobrepostas, e ela utilizou de um recurso digital para poder explicar melhor para os estudantes, nesse momento de ensino remoto, como realizar essa atividade. Ela fala em que livro que está, qual é a página, qual é a atividade, e vai desenvolvendo com eles junto essa atividade. Uma complementação aqui nessa atividade é a estratégia que a professora usa, né? Uma linguagem, uma comunicação ativa com o aluno, então, de forma bem detalhada, ela explica qual é o caderno, qual é a atividade, e ela tem aí a questão visual, né? Utilizar um meio. Nós conversamos com ela, eles têm outras ferramentas a escola utiliza, mas ela entendeu que o menino olhando como é que monta, como é que organiza as cartelas, como é que faz isso de forma digital, foi um recurso bem interessante. Essa professora,
ela entendeu que era uma das dificuldades que os alunos tinham. Então, para aqueles meninos que ainda estão compondo números, decompondo números, a cartela sobreposta ajuda bastante, inclusive no campo aditivo aí. A gente complementa também que são estratégias que os professores utilizam de forma clara para auxiliar, como a gente apresentou lá naquele gráfico, tanto aqueles alunos que já têm conhecimento da formação do número, quanto aqueles que estão abaixo ainda, que estão com dificuldade. Então, a atividade vem para favorecer tanto um quanto um outro grupo. Pode seguir. Então, agora nós vamos para uma atividade da professora do Nair Hiroko, né? Da professora Solange. O que ela fez? Ela fez um vídeo fazendo uma avaliação da participação dos alunos. Na última TPC nós falamos de busca ativa, né, buscar os alunos, engajá-los nos estudos. Então, essa professora, ela passou os conteúdos que ela precisava para esses estudantes e, ao final, ela fez uma avaliação dessa participação e deu uma devolutiva para esses estudantes. Então, eu vou colocar para vocês o videozinho dela. O recurso que ela utiliza é um recurso que a maioria das pessoas tem em seus smartphones, que são aqueles programinhas de montar emoji, de fazer apresentações curtas no próprio celular. E aqui ela usou um programinha que ela utilizou a própria foto dela e transformou nesses emojis para poder desenvolver esse vídeo. Então, eu vou passar para vocês aqui também. Olá, galerinha da professora Nair Hiroko. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Solange e venho de uma forma bem diferente para dar um recadinho especialmente para minha turminha do 5º ano A. Antes de tudo, quero desejar a todos vocês um bom dia e que ele seja repleto de coisas boas. Vamos lá, tenho outras coisas para falar. Estou me perguntando até agora por que alguns alunos demonstraram pouco interesse na realização da atividade de língua portuguesa. Para falar bem a verdade, eu não curti e quero acreditar que na realização da atividade de matemática isso não ocorra e que vocês possam realizá-la com bastante atenção com muito carinho, prometem? E é bem importante também que vocês façam com calma, com tranquilidade, sem pressa, afinal de contas, temos bastante tempo para realizá-la. E não esqueçam de dar o seu melhor. Fechado? Bom, galerinha, agora vou postar nossa atividade lá no nosso Google Sala de Aula. Espero que vocês continuem se cuidando e fiquem em casa. Um beijinho para vocês e até a próxima. Tchau! Então, o que nós temos aqui nesse vídeo, né? Como eu falei para vocês, ela utiliza o emoji, né? Com a foto dela. E se vocês prestarem atenção, é um vídeo curtinho, onde ela dá um puxãozinho de orelha, né, nas crianças que não estão participando e pede uma participação ativa deles. E posteriormente, ao final, ela fala, eu não tive muita participação, mas eu espero que agora vocês participem, e fala a plataforma onde ela vai deixar disponível todas essas atividades para os alunos acompanharem, né? Então, no caso aqui, ela já fala a plataforma que ela utiliza, onde ela vai deixar disponível, e pede para que esses alunos tenham uma participação mais ativa. Então, agora, por último aqui, nós temos para vocês também um exemplo da Escola Arthur Wolff Neto, da professora Patrícia Chagas, que o que ela faz? A gente apresentou alguns roteiros, né, da professora Patrícia em outra TPC, onde ela faz o roteiro de estudos, ela apresenta as aulas explicando esse roteiro e publica no YouTube e no Facebook. E ela mandou para nós essa semana um certificado de engajamento. Então, o que ela está fazendo agora? Ela pega os alunos que têm a maior participação nas aulas, que estão se empenhando, estão participando, mandando as atividades, o retorno,
entrando nos vídeos, fazendo as atividades, um certificado de engajamento total. Então, isso serve como um incentivo, tanto para o aluno, quanto para a família, né, da participação desse estudante, e até para aqueles colegas que acabam não participando ativamente, né, como um meio de premiação, entre aspas, né. Na sala de aula, a gente engajava principalmente os menores com figurinhas, carimbos, frases motivacionais. Então, nesse momento remoto, é uma ferramenta que a gente tem de incentivar a participação desse aluno, fazer com que ele continue participando através desse certificado de engajamento. Todas essas boas práticas que nós estamos apresentando, a gente sabe que é um modelo, um compartilhamento das escolas feito conosco para nos ajudar e ajudar vocês também. Então, a gente compartilha com vocês, não que vocês não estejam fazendo, mas dá ideia para fazer outras coisas, até diferentes dessas. A gente participa de alguns grupos de escola, então a gente vê que tem escola que faz o acolhimento, tem gente que faz o incentivo, tem escola que faz a questão da avaliação, igual a professora Solange fez, e agora a Patrícia Chagas, ela traz esse daí, que é um modelo super legal. Algumas pessoas estão criando algumas figurinhas no WhatsApp para incentivar. Tudo isso são modelos de engajamento, né, para trazer esses meninos que ora estão no grupo de WhatsApp, horas inclusive a família, né? Os familiares também, eles são desestimulados, né? Porque acham que dá muito trabalho e, às vezes, só tem um celular na casa, com toda essa demanda, um celular para mais filhos. Então, esses compartilhamentos, eles vêm para ajudar. E aí, fica um ponto para vocês discutirem agora na TPC, o que ainda a gente pode fazer para melhorar nessa questão. Então, agora na nossa formação, nós vamos dar um foco em metodologias ativas, que a Natália vai discorrer um pouco sobre o assunto. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito de metodologias ativas, né, trazer para que ela serve, né, como é que ela pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. As metodologias ativas, elas vêm para contribuir com o espaço de aprendizagem em que o professor está acostumado. Elas podem enriquecer bastante a experiência de aprendizagem dos estudantes. Existem vários tipos de metodologias ativas. Algumas delas podemos citar a aula invertida, aprendizagem entre pares, rotação, ensino híbrido, resolução de problemas e gamificação. Então, o que acontece quando eu trabalho com as metodologias ativas em sala de aula? Eu possibilito que o meu aluno ele tenha um papel mais ativo no seu próprio processo de aprendizagem. E também estimula o estudante a pensar, a solucionar problemas reais e a ter mais iniciativa em aprender como aprender. O que a metodologia ativa ela pode contribuir no trabalho do professor? Quando o professor ele utiliza as metodologias ativas, ele tem a possibilidade de inserir mais atividades práticas, lúdicas, utilizando das ferramentas digitais disponíveis. E também ele oportuniza uma maior participação dos estudantes durante o processo de aprendizagem. Como que funciona as metodologias ativas? O que ela tem de diferente? Diferentemente do ensino tradicional, eu proporciono, utilizando as metodologias ativas, um aluno protagonista, proporciono que ele desenvolva a autonomia. O professor tem o papel de mediador, facilitador e ativador. Eu utilizo a problematização da realidade, ele tem a possibilidade de participar de situações reais, de solucionar problemas reais colocados durante o processo. Permite que o estudante ele reflita a respeito do que ele está fazendo, das decisões que devem ser tomadas para se chegar a um objetivo final, a que se espera, e também permite muito, contribui bastante para que todos os estudantes trabalhem em equipe.
Então, pensando nisso, a gente tira, no caso das metodologias ativas, um pouco o foco do professor como detentor do conhecimento. A gente leva em consideração o conhecimento desse aluno, a gente dá para ele uma autonomia e faz com que esse aluno ele seja protagonista da sua aprendizagem. Pensando nisso, nós vamos focar agora nas próximas formações em algumas metodologias ativas. Hoje nós vamos discutir sobre a sala de aula invertida. Na próxima TPC nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da gamificação. E por último, a questão dos projetos, que é o que vocês já estão mais acostumados, né, a trabalhar em sala de aula devido ao ler e escrever, que é uma metodologia que a gente trabalha através de projetos. Então, hoje nós vamos falar sobre a sala de aula invertida, tá? Um exemplo de metodologia ativa é a sala de aula invertida. Então, no ensino tradicional, os estudantes eles estudam os conteúdos, realizam as atividades, o professor explica, tudo em sala de aula, tudo acontece em sala de aula. Então, eu utilizo um espaço de tempo muito curto para explicar o conteúdo, realizar as atividades, tirar as dúvidas, e depois eu acabo pedindo para ele fazer mais algumas atividades em casa. A sala de aula invertida, ela possibilita que o professor ofereça o conteúdo para o estudante, ele tem a possibilidade de estudar o conceito em sua casa, e depois possibilita que ele faça as atividades em sala de aula, com o professor mediando o processo, tirando dúvidas e fazendo a mediação necessária. Também na sala de aula invertida, o aluno ele tem a possibilidade de fazer a troca de experiências com seus colegas, entendeu? E o professor ele pode verificar quais são as suas dúvidas, tirar essas dúvidas, sistematizar o conteúdo, né, o que foi apresentado para ele em sala de aula, verificando quais são as suas dificuldades e quais já são e no que ele já conseguiu avançar. Uma vantagem também da sala de aula invertida é que o estudante tem a possibilidade de verificar quantas vezes for necessário o assunto a respeito do que o professor colocou para ele. Então, se o professor ele grava um conceito a respeito de um conceito que ele deve estudar em casa para depois realizar as atividades em sala de aula, ele pode ir e voltar assistindo esse vídeo para poder compreender do que vai tratar e depois ele pode realizar as atividades em sala de aula. O que é legal dessa estratégia, dessa metodologia ativa com foco na sala de aula invertida, é que se no tradicional você tinha uma visão linear, o professor era o transmissor, o aluno é o receptor e as atividades e a sistematização. Nessa aula invertida, ou seja, eu inverto o processo. O aluno é o protagonista, o professor é o mediador e as atividades que são relacionadas, elas são discutidas e debatidas. A gente agora vai ver quais são as regras, o que a gente pode trabalhar dentro da sala de aula invertida. Então, pensando aqui, né, na sala de aula invertida, como as meninas colocaram, né, ela é ao inverso mesmo, né? A gente passava a metodologia, o professor discutia alguns conceitos em sala, mandava a lição de casa. Agora a gente inverte. O aluno estuda em casa, o professor contextualiza e faz a mediação em sala de aula. Então, para que a gente consiga inverter essa sala, a gente precisa seguir algumas regras, né? Segundo o relatório de Flipped Classroom, ele coloca para a gente 4 regras que são essenciais que a gente siga para que caracterize essa inversão de sala de aula. A primeira é que as atividades elas devem envolver uma quantidade, né, significativa de questionamento e resoluções de problemas que esses estudantes precisam buscar. Então, o professor coloca um vídeo, coloca um texto, coloca um game, algo que esse aluno precise assistir em casa, e isso gere nele um questionamento. Precisa ter esse questionamento para que esse aluno resolva algum problema, né? E busque em alguns outros meios um meio de ampliar
esse material aprendido online, né? Então, ele amplia esse conhecimento através daquele desafio que o professor propôs para ele ver ou assistir em casa, ou ler. Os alunos, o segundo ponto, eles devem receber um feedback imediatamente. Então, não adianta eu pegar uma atividade, um vídeo, postar, pedir para o meu aluno assistir e não dar um feedback para ele disso, né? Então, ele precisa se questionar, ele precisa ver sobre aquele assunto, e o professor, assim que retorna em sala de aula, ou agora nós no ensino remoto, através de uma videochamada, dê esse feedback para esse estudante, para tentar compreender se ele realmente entendeu aquilo que você queria passar com aquele vídeo ou aquela leitura. Então, é necessário ter o feedback do professor para poder caracterizar a sala de aula invertida também. Os alunos, eles devem ser incentivados, né, a participar de todas as atividades, tanto que são enviadas para serem realizadas em casa ou no presencial. Agora, no nosso caso, não é presencial, é através de videochamadas, quem utiliza as plataformas do Meet ou do Teams, alguns estão usando até as salas do WhatsApp. Então, o que é necessário para caracterizar essa participação efetiva do estudante, para que o professor compreenda qual é a visão desse estudante sobre esse assunto e quais as dúvidas ele ainda tem. E um ponto muito importante, tanto na aula, tanto no material que você vai enviar para o seu aluno fazer esse estudo, fazer essa pesquisa, quanto o feedback que você vai dar em sala de aula ou o material que você vai utilizar para complementar essa aula, ele precisa ser estruturado e bem planejado. Então, não adianta eu colocar um material para ele estudar em casa, voltando na sala de aula ou através da videochamada, eu não falar mais sobre esse assunto. Eu preciso estruturar e dar continuidade para que esse aluno ele feche o conhecimento dele, ele feche esse ciclo e compreenda aquilo que o professor tentou transmitir. E também que o professor ele medie esses questionamentos e esses posicionamentos quanto ao conteúdo que serão apresentados nessa aula ou nessa videochamada, para que sistematize isso. Então, é fundamental você ter um planejamento, enviar para os seus estudantes, eles assistem, você dá um feedback através dessa devolutiva e sistematiza. O professor, ele media essa discussão. E caso ainda tenha alguma dúvida, o professor, ele está ali para poder sanar e ajudar no que os alunos ainda têm dificuldade. Então, para sistematizar isso, a gente vai colocar para vocês agora um breve videozinho com uma explicação sucinta do que é a sala de aula invertida. Educadores de vários países estão debatendo e invertendo suas salas de aula. Mas o que é sala de aula invertida e por que estão falando sobre isso? Geralmente, em aulas tradicionais, boa parte do tempo é ocupado na exposição do conteúdo, restando pouco tempo para o aluno praticar e para o professor esclarecer dúvidas. E o que a inversão tem a oferecer? Uma forma de otimizar o tempo em sala de aula é fornecer informação básica ao aluno antes da aula, obtendo-se mais tempo em classe para atividades práticas, interações e atendimento individual, personalizando o ensino e a aprendizagem. Mas pedir aos alunos que se preparem para as lições em classe não é novidade, e você já deve ter feito isso. Além do mais, pensadores como Dill, Vygotsky, Papert, Piaget, Freire, Rogers e outros, há muito tempo, enfatizam a necessidade de focar mais a prática e a resolução de problemas reais, centrando a aprendizagem no aluno. Então, o que há de novo? As tecnologias e o desenvolvimento da internet possibilitam que o professor use diferentes recursos digitais multimídias para entregar conteúdo aos alunos. Além disso, os alunos do século XXI usam e esperam que o professor use tecnologias. E como a inversão funciona na prática?
o professor prepara e entrega conteúdo aos alunos, podendo agregar algum tipo de sondagem para verificar dúvidas e se o aluno acessou os materiais. Os alunos acessam o conteúdo fora da sala de aula, em seu ritmo próprio, podendo discutir o assunto com colegas e com instrutores, realizando alguma atividade que mostra ao professor as suas dificuldades, como fazer anotações, enviar perguntas sobre o conteúdo ou responder a um pré-teste, por exemplo. Em aula, o professor terá mais tempo para engajar os alunos nas atividades propostas, experiências, resolução de problemas, simulações, desenvolvimento de projetos. Assim, sala de aula invertida é um modelo que inverte a forma de ensino tradicional, ao transferir a preleção para antes da aula, priorizando a aprendizagem dinâmica em classe. Então, nós colocamos aí para vocês, né, um pouquinho do modelo de sala de aula invertida e colocando também que como eu falei, né, para que tudo isso ocorra, a gente precisa de um planejamento, de uma organização. Cláudia? Bom, então, diante disso, nós temos as metodologias ativas e as atividades que vocês já estão desenvolvendo. Espero que vocês tenham tido clareza desse modelo de sala de aula invertida, que vocês podem usar dentro do Classroom, o Meet, o Teams, até os grupos de WhatsApp, para fazer esse modelo dentro do ensino remoto. E aí a gente vai pensar um pouquinho, dá uma pausa aí no vídeo e pergunta: como você aprendeu ou está aprendendo a usar o computador? Lendo sobre os comandos? Alguém aprendeu assim? Alguém aprendeu lendo, estudando, falar sobre isso? Ou seja, abriu lá um vídeo no YouTube e aprendeu a fazer? Você aprendeu a usar o computador fazendo comandos no computador, no próprio teclado e nos F5, F2? Como é que você aprendeu? Lendo, ouvindo e fazendo os comandos? Bom, cada um de nós aprendeu de um jeito, né? Na maioria das vezes nós aprendemos lendo, escutando e fazendo os comandos, ou seja, alguém nos ajudando ou nós, enquanto, como algumas pessoas falam, fuçando no YouTube, procurando, compartilhando ideias. Então, tudo isso a gente está falando para dizer o seguinte: dentro de uma metodologia ativa, existe um estudo da teoria de William Glasser, que é um psiquiatra, e ele vem falar um pouco sobre como é que as pessoas aprendem, né? Isso de forma geral. E ele, dentro da sua pesquisa, ele apresenta que a memorização ela tem uma taxa muito baixa de aprendizagem. Então, ele apresentou uma pirâmide. Olha só. Pode ser para quem está no celular, fique pequeno, então eu vou ler para vocês. Lá no topo da pirâmide, você aprende 10% lendo. Se você só ler e não fizer mais nada, você tem uma aprendizagem de 10%. Escutando, 20%. Vendo, você aprende 30%. Então, os alunos que leem, escutam e veem, eles estão tendo uma média aí de aprendizagem de 60%, né? E aí, nós vamos avançar agora. Observar e escutar, 50%. Debater, conversar e perguntar, 70%. Fazer, interpretar, demonstrar e praticar, 80%. E, por fim, os estudos mostram que se o aluno ensinar outra pessoa e explicar, definir, resumir, ele tem uma aprendizagem de 95%. O que a gente quer dizer com isso? E desde o começo a gente está apresentando. É que as metodologias ativas, por meio das ferramentas digitais que nós estamos usando, nós temos taxas de aprendizagem. Então, vamos pensar um pouquinho como é que estão as nossas atividades que estamos realizando e como que essas atividades incidem na aprendizagem por meio das metodologias que a gente está usando e das tecnologias, né? Então, se eu só mandar um roteiro de estudo ou fazer qualquer uma atividade que o menino só vai escutar, isso ainda não atinge todo mundo.
Aí você fala, não é tão fácil assim. Sim, mas a gente já avançou. Nós começamos lá mandando só o roteiro. Aí muitas escolas perceberam que só o roteiro, os pais não tinham condição de ler, não sabem fazer, mandou o áudio. Aí, ok, mandou o áudio. Mas aí teve gente que falou, não está dando certo então. Vamos apresentar ainda um vídeo no YouTube ou um videozinho caseiro. Ok, então a gente está avançando. O que nós estamos propondo como desafio agora? Que esse aluno, dentro de uma metodologia ativa, ele possa debater, conversar, perguntar. Como é que vai fazer isso? Olha, ele pode colocar com a família alguns debates, vocês podem propor isso por desafios para que seja mais participativo. Avançando um pouco, nós vamos observar que a gente tem aqui a utilização de algumas mídias, né? Então, se o aluno só lê, se utilizar o centro de mídias, ele já tem de 30% e 50%, mas se ele ainda praticar tudo o que ele está vendo no centro de mídias ou o que o professor está fazendo, a gente aumenta, então, a potência da utilização de aprendizagem por meio das ferramentas digitais. O que a gente está dizendo é que se só deixar um modelo o tempo todo, a gente não avança os diferentes saberes que estão na sala de aula. Lembra que a gente viu lá o gráfico dos emojis? A gente tanto tem alunos que têm muita dificuldade, como a gente tem alunos que têm muita facilidade. Ou a gente fica só na média, ou a gente não atende todo mundo. E aí, por isso que a gente está falando do engajamento. Quanto mais eu trouxer esse aluno para perto da aprendizagem, mais significativas ficam essas tecnologias e as metodologias ativas que a gente usa. Avançando um pouco, a gente vai ainda dizer que existem diferentes tipos de comunicação, né? Que é o que o William Glasser fala lá na pirâmide. Existem pessoas que são muito auditivas. Fala, eu ouvindo aprendo tudo. Legal. Tem gente que fala, não, eu preciso ouvir. Eu preciso, além de ouvir, eu preciso ver. Aí, ok. Então, alguns são auditivos, alguns são visuais e alguns são sinestésicos. Eles têm que fazer, eles têm que estar pondo, como diz alguns programas, pondo a mão na massa. Então, todos esses tipos de comunicação, eles facilitam a gente atender os diferentes tipos de alunos que nós temos na sala de aula. Então, vamos pensar um pouco. Será que os nossos modelos de atividade estão sendo só auditivos? Só visuais? Ou só sinestésicos? Então, a gente tem que pensar num todo e refletir e reconsiderar, ressignificar. Aí você fala, vocês estão falando que vocês estão lá na diretoria, não estão na sala de aula. Isso é difícil, não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas como a Aline apresentou uma reflexão nos últimos ATPCs, a gente tem uma meta a cumprir, a gente tem um sonho, a gente tem um projeto. Então, a gente tem que avançar e propor uma meta. A meta, ela é sempre quantitativa. Quanto eu quero alcançar? Eu quero alcançar 100% dos meus alunos. Mas isso não é possível. Só que a gente vai aos poucos. A gente já conseguiu, todo mundo está fazendo um trabalho super legal aí. A gente já conseguiu fazer roteiro, fazer vídeo. Agora a gente está propondo que a gente utilize metodologias ativas em que o aluno seja protagonista, que ele participe mais e ele tenha um nível de comunicação mais avançado, tanto auditivo, quanto visual, quanto sinestésico. E só para complementar, Cláudia, essa questão da metodologia ativa não quer dizer que se eu uso uma ferramenta, eu já estou usando a metodologia ativa. Não. A tecnologia, ela é uma ferramenta para te auxiliar nessa questão da metodologia ativa. Como ela fala, ativa, o aluno precisa ser ativo, ele precisa ser protagonista do seu próprio aprendizado, com o auxílio do professor como mediador. Então, a gente vai passar para vocês agora um videozinho, né, para a gente poder refletir sobre essa questão da metodologia. Então, ele pergunta aqui para a gente, né, tecnologia ou metodologia, né, como eu falei para vocês. Não é pelo fato de eu publicar um vídeo no YouTube, de eu publicar um vídeo no WhatsApp, ou usar alguma ferramenta de interação com o meu aluno, não significa que eu esteja usando a metodologia ativa. Eu posso estar usando de um recurso tecnológico. Então, o que vai fazer diferença
nessa abordagem, nessa metodologia, a forma como eu utilizo a minha ferramenta para atingir a aprendizagem e o conhecimento do meu aluno. Então, a gente vai pôr o videozinho para a gente refletir aí um pouquinho sobre essa questão. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. Não tem cupom? All systems operational. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Então, ó, nós colocamos aí para vocês, né? É exatamente isso que a gente acabou de discutir, né? O professor, ele tem a tecnologia, mas ele não muda a sua metodologia, né? Então, como eu coloquei na última formação, o que a gente precisa nesse momento? Mudar o nosso olhar, né? A tecnologia, ela é muito importante, principalmente nos dias atuais, né, na situação que nós vivemos, da maneira como nós estamos ministrando as aulas para os estudantes, ela é essencial, né, por conta dela que nós estamos conseguindo chegar, né, conversar, se comunicar com os nossos estudantes. Mas um ponto muito importante que foi falado desde o início desta formação é que eu tenho as ferramentas, né, elas facilitam o meu trabalho, mas agora verifico que o nosso próximo passo é como fazer para que os alunos, né, eles tenham a participação, uma participação mais efetiva em todo esse processo, porque afinal de contas nós estamos falando da aprendizagem deles, né? Então como fazer, né? Porque é o que as metodologias ativas elas colocam, como fazer com que os estudantes eles se tornem mais ativos no seu processo de aprendizagem. Dentro dessa prerrogativa de sistematização, a gente percebe que nós já avançamos, tinha gente que nem usava tecnologia, usava só a cadeira, a carteira e o giz, nós já avançamos. A gente já tem gente aí com WhatsApp, Facebook, Classroom, usando o Meet, Teams, legal, a gente já avançou. Agora a gente tem um passo a mais. Qual é o nosso passo? É tornar esse menino mais ativo na forma de ensinar. Que ele não seja só um receptor dos materiais que a gente está mandando. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer uma formação no Meet e fazer uma roda de conversa. Legal, eu também posso organizar aí dentro no Facebook, abrir uma sala de aula no Facebook. Posso. Também eu posso
ouvir os áudios dos meninos, né, dentro do WhatsApp. 1 ou 2 falando do tema, então são possibilidades de tornar, como a gente sempre fala, e a Thelma sempre diz, dar vez e voz para esses meninos. Eu vou ouvir todos ao mesmo tempo? Não, se eu colocar 35 áudios, o WhatsApp não dá conta. Mas a cada dia da semana, eu organizo, então, alguns alunos que podem estar falando. Eu organizo aquele que fala um pouco menos, que pode mandar um áudio, tem um pouco de dificuldade. Eu posso fazer um plantão de dúvidas e estabelecer que nesse plantão de dúvidas alguns alunos participem e outros sejam ouvintes. Então, esse tipo de organização escolar é que a gente está propondo ainda. É dar ainda para esse menino a oportunidade de falar um pouco mais, de oralizar sobre o conteúdo que está sendo dado. Então, pensando nisso, né, em tudo que a gente falou até agora, né, da questão da sala de aula invertida, da metodologia ativa, então é a gente se valer mesmo das ferramentas que a gente tem, inverter essa aula, né, como a Cláudia colocou, tem muitas propostas boas que a gente já tem, então como que eu consigo fazer isso no ensino remoto, né? Eu envio esse material para o meu aluno ou via WhatsApp, ou via Facebook, ou via YouTube, peço para ele assistir. A gente pode mandar um roteiro de estudos referente a esse conteúdo que ele assistiu, ouviu, ou até uma leitura mesmo. Eu não tenho acesso a vídeo, eu não sei como mandar. Você pode utilizar até de um texto do livro didático para poder começar essa discussão. E o objetivo dessa metodologia, né, é fazer com que o aluno realmente reflita sobre aquilo que ele está aprendendo, né? Sobre aquele conhecimento que o professor quer transmitir e aquilo que ele está aprendendo em si efetivamente. E ao final, depois de tudo isso, você faz essa reunião, como a gente colocou, né, via Meet ou Teams, para poder fazer a sistematização com eles e poder tirar possíveis dúvidas que ainda hajam. Bom, a cada formação a gente tem trazido aqui e oportunizado que a gente discuta um pouco sobre essas novas ferramentas digitais, agora com o viés da metodologia ativa. E hoje a gente teve a oportunidade de falar com vocês sobre a aula invertida, a sala de aula invertida, em que o menino seja mais ativo nesse processo. Nós agradecemos a participação de vocês nessa TPC, o envio dos materiais de todas as unidades escolares que participaram dessa socialização. Estamos dispostos a ajudar. Cada escola tem aí os professores coordenadores mediando o trabalho, mas caso isso ainda tenham dificuldades tecnológicas, nós temos um apoio da nossa diretoria de ensino, por meio dos PCNPs, então fiquem à vontade se vocês tiverem dúvidas ainda do uso das ferramentas digitais ou de como que a gente pode oportunizar esses meninos a melhorar. Obrigado a todos pela participação nessa TPC e eu passo para a Natália. Agradeço a mais uma vez estar aqui com vocês, agradeço pela participação, a contribuição dos vídeos. Está sendo cada dia que passa, um vídeo os vídeos, as atividades cada vez melhores. Obrigada por compartilhar, por contribuir, né, com as atividades que vocês estão proporcionando aos estudantes. Até a próxima, obrigada pela participação, até a próxima. A gente vai deixar para vocês aí o apontamento de presença, né? Diferente das últimas ATPCs, dessa vez a gente só vai deixar um link para o apontamento de presença. E também queria agradecer a vocês a participação, o empenho de vocês e parabenizar a todos que estão fazendo um excelente trabalho, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem tido nesse momento de ensino a remoto. Então, muito obrigada a todas, um ótimo trabalho.